Depois do empate fraquíssimo, da apresentação fraquíssima do Santos diante do Blooming na noite desta quinta-feira, Paulo Turra se manifestou a respeito do que viu. Tentou encontrar pontos positivos, tentou não carregar nas palavras, inclusive disse que ele não poderia espanar naquele momento porque ainda não teve tempo suficiente para passar aos jogadores tudo aquilo que pensa e também para que eles entendessem tudo aquilo que ele acha importante a respeito de futebol. Mas deu uma entrevista coletiva em que pontua algumas situações, mantém os adjetivos quanto à urgência, necessidade de vitória, tentou passar uma tranquilidade. A pergunta é, quanto tempo será que a gente vai ver o Paulo Turra mantendo esta tranquilidade se os resultados não vierem, especialmente se a janela do Santos de contratações não for boa? Eu já falei isso no pós-jogo, aqui no Canal 10, e reforço neste momento. O Santos precisa trazer jogadores, porque senão o técnico que está se contendo nas palavras claramente, ele disse, não posso espanar com o elenco, mas talvez ele espane com a direção do clube, né? Porque ficou claro, diante do Blooming, que este time do Santos precisa urgentemente de contratações, mais do que contratações de reforços. E eu vou repercutir a partir de agora um pouco do que disse o treinador do Santos pós-jogo nesta triste quinta-feira na Vila Belmiro, a despedida do Santos da Copa Sul-Americana. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje, direto aqui do estúdio da Santos FM e em nome da 1xBet. A 1xBet, que é uma casa global de apostas, conhecida por oferecer grandes ganhos e pagamentos rápidos e também por ter cooperação com grandes ligas e grandes clubes do mundo, né? Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, o Barcelona e tantos outros, tá certo? A 1xBet, que você pode participar, né, se inscrevendo no link que eu coloco sempre aqui nos comentários fixados do nosso vídeo e fazer aquela sua aposta, não só no futebol, mas também em outros esportes e nos chamados e-esportes. Então, repito, tem lá o nosso link no comentário fixado e se você usar o nosso canal, né, o nosso cupom aqui do Canal 10, você vai ter uma condição especial que é o Canal 10 S Alex 1x, Canal 10 S Alex 1x. Você depositando R$50 usando o meu código promocional, tem R$100. E lembrando que ainda há o bônus de $300. Mostre que você sabe tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra com a 1xBet, que tem para este fim de semana dicas para você. Olha só, nesta sexta-feira tem futsal, hein? 7h15 da noite, Marreco Futsal e Corinthians. Vamos de Marreco, né? Sempre torcendo pelo Marreco e tal, Marreco Futsal e Corinthians. E já tem jogo neste sábado, né, do Brasileirão. São Paulo e Fluminense. Olha que jogo interessante. Diniz contra Dorival. E também, 18h30, tem Flamengo e Fortaleza, né? Vojvoda contra Sampaoli. Duelos dos treinadores. São Paulo e Fluminense. Acho que vai dar Fluminense, hein? Flamengo e Fortaleza, acho que vai dar empate. São as minhas dicas, né? Para você apostar nesta sexta e também neste sábado na 1xBet, que é parceira do Canal 10. Vamos lá. Sobre o que disse o Paulo Turra, eu ouvi o áudio, né, pós-jogo e vou me ater aqui à matéria do Globoesporte.com com algumas aspas que o meu amigo Bruno Gutierrez tirou e eu vou ler aqui para vocês para tentar interpretar sobre a questão da produtividade da equipe. Ele disse, tivemos volume bom, um volume de jogo bom, algumas oportunidades interessantes, atacamos pelos lados, cruzamentos, tivemos 70-30 de posse, tivemos muito o perde e pressiona, um grupo jovem que teve personalidade para jogar. Dentro das jogadas ensaiadas de bola parada, o gol não aconteceu por detalhe. E no segundo tempo caímos de produção. Conversamos em 4 treinos sobre o comportamento, o fundo área, dar estabilidade ao time, atacar espaço. Eles conseguiram fazer. Uma estreia, a gente sempre tira momentos bons. É isso que a gente leva efetivamente. O professor Paulo Turra, claro, está tentando ver o lado positivo da história,
mas a gente sempre contextualiza que, mesmo sendo um time jovem, um time reserva do Santos, com vários atletas que estavam aí encostados, o caso do Luiz Felipe, por exemplo, e jovens que tiveram a primeira oportunidade como o Kevson e o Cadu, é inaceitável empatar em casa e perder um pênalti no final e perder o caminhão de gols que o Santos perdeu contra um time horroroso como esse Blooming, e era a oportunidade de quebrar uma sequência negativa que agora chega a 11, né? 11, né? Jogos sem vitória, inclusive contra um adversário horroroso desse que é o tal do Blooming. Deve estar fazendo festa até agora. O que mais aqui? Vamos ver. Sobre a preocupação com o futuro, temos que nos preocupar sim, conversei para aplicar comportamentos dentro da nossa ideia, disse o Paulo Turra. Convicção que através do trabalho com esses comportamentos dentro da ideia do jogo vamos recuperar a confiança. Não é no estalar de dedos, mas estamos em estado de emergência. Estado de emergência é o do Triple X, né? Estalar de dedos é o Thanos, né? Me lembra tanta coisa de cinema isso. Minha opção pelos jovens é justamente para observar e colocar nesta situação. Estamos no Santos, ele reforçou. É o preço que se paga por estar num grande clube. Tenho que ter equilíbrio e sensatez. É esse processo que vamos fazer. E ele diz aqui, temos que encarar, não fugir da responsabilidade, temos bastante campeonato pela frente, mas com emergência. Dentro da minha convicção, nesses 4 dias, tirando o resultado, estou contente com o aproveitamento. Lógico que não aconteceu a vitória, mas tenho que ter equilíbrio de cobrar, apoiar e montar o processo do próximo jogo, que será uma decisão. Ele, aliás, usou o termo a nossa Copa do Mundo, Santos e Cuiabá. Não estou aqui para falar loucuras. Pedi muita intensidade, competição, vibração, ebulição no vestiário. O nosso vestiário está muito forte, mas não é no estalar de dedos, ele disse novamente. O caminho está aí e vai acontecer. E depois ele comentou, né, ainda que é óbvio que num pós-jogo desse não havia um clima positivo no vestiário. O pessoal estava meio triste, obviamente, né? Não poderia ser de outra forma. E pelo que eu entendi, o Turra deixou nas entrelinhas que é possível que algum jogador que começou a partida nesta quinta-feira vá para o jogo. E ele estava do lado do Kevson, porque a coletiva da Conmebol exige a presença de um jogador também. Elogiou a atuação do Kevson e eu não duvido nada que ele continue na partida contra o Cuiabá, até por uma absoluta falta de opção, né? Não tem, a não ser que ele faça aquele negócio de usar o Gabriel Inocêncio na esquerda, mas eu imagino que não. Aliás, eu apostaria em 2 jogadores que começaram a partida e que podem ter uma continuidade. Além do próprio Kevson, o Sandri, né? O Sandri teve boas viradas de bola, encontrou várias vezes o Cadu ali pelo lado direito. O Sandri estava começando a melhorar quando tomou aquela pancada no rosto. Então, se eu pudesse apostar, e posso, né, na 1xBet, eu colocaria o Sandri e também o Kevson. Acho que os dois podem jogar. Aí deve voltar Joaquim Messias. Ele vai escolher entre Inocêncio e João Lucas ali para a direita. O João Paulo, aliás, o João Paulo fez aniversário, né? Que presente que deram para ele no banco de reservas. O João Paulo deve voltar. Aí Dodi e Sandri e o Rodrigo Fernandes. O Lucas Lima, né? Que dessa vez tem que botar o pé na forma. O Marcos Leonardo, o Soteldo. E aí o Mendonça, né? Bom, ao que tudo indica, o Mendonça começa como titular, mas o pessoal reclamou muito de, neste primeiro momento, ter sido mantido o tal do 4-3-3. Em outra, na apresentação, o Turra disse que o 4-3-3 pode virar um 3-4-3 eventualmente, mas não sei, sinceramente eu não sei se não é a hora. Eu sei que ele ainda não teve tempo, ele vai ter uma semana cheia para treinar depois do jogo contra o Cuiabá e antes da partida contra o Goiás na Vila, que vai ser um outro confronto direto. Quem sabe, nesta semana cheia, ele poder experimentar um outro sistema tático. É que quando você joga em casa, é meio que obrigatório que você encha o time de atacantes, pelo menos na cabeça de alguns. Eu não concordo com isso. Eu acho que você pode ter um meio-campo mais recheado para dar liberdade para alguns atletas. Então, vamos ver agora, nesse curto período, como é que ele remonta o Santos e qual é a ideia dele principal para o time titular neste confronto contra o Cuiabá no domingo 18h30 e depois a semana completa de trabalhos antes da partida contra o Goiás.
2 confrontos diretos contra as últimas posições do Campeonato Brasileiro, porque logo o Santos vai ter um clássico contra o São Paulo no Morumbi, e aí a régua vai estar um pouco mais alta, o time já vai ter que ter entendido um pouco mais o pensamento do treinador. Independentemente disso, eu vou reforçar aqui e dizer, o Santos precisa trazer jogadores, não dá para ficar só com esse elenco que está aí. A zaga, por exemplo, tem pouquíssimas opções, né? A lateral esquerda também precisa. Eu sou defensor da vinda de um centroavante, porque o Marcos Leonardo deve ser vendido mesmo, e aí vai ficar o menino revezando com o Bruno Mezenga, não sei se é suficiente. Então acho que o Santos precisa trazer aí mais um comandante de ataque. Vamos ver se a diretoria acerta a mão dessa vez, né? Porque o presidente fala, contratamos tantos jogadores, fulano, beltrano, ciclano, mas ninguém que mudou o patamar do time, né? Nem o Messias, nem o Mendonça, que o presidente citou. O Dodi talvez tenha sido a melhor contratação. Jogadores que não mudaram o patamar do time, né? Mantiveram ali a mesma, quase que mesma estabilidade. Uma outra coisa melhorou um pouquinho, mas o Santos precisa realmente de pelo menos uma baita contratação. Uma baita contratação e algumas outras de um nível melhor. Senão vai ficar difícil. Aí, quanto mais demora, mais tempo exige para o treinador encaixar essas peças, botar a ideia dele na cabeça de quem está chegando e tal. Enfim, vamos ver o que acontece. Sentiu Turra contido, né, na coletiva, querendo falar algumas coisas, mas talvez não. E certamente já preocupado com o que virá domingo. Por isso que ele rezava para que aquele gol saísse, né? Porque a conversa nestes dias seguintes, a partida seria completamente diferente. Felizmente o Santos deu vexame, empatou com o Blooming na Vila, nesta despedida melancólica da Copa Sul-Americana, tá certo? Então é isso, meus caros, eu vou ficando por aqui, antes pedindo para você que chega agora ao canal 10 para que você se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda bastante o nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.